Glória a Deus. Paz do Senhor, família. Boa noite. Para quem não me conhecia, eu sou a pastora Anabela da Rocha, tá? E estou aqui com muita alegria. Eu queria ter ficado lá mais tempo, tá, gente? Mas eu falei para a Reni que eu vou voltar. Não sei se com ela, mas eu preciso voltar para concluir o que Deus iniciou na Ásia, tá? Posso falar só um pouquinho? Eu não gosto de falar muito assim sobre o que Deus está fazendo, porque o povo é muito curioso de norte, né? Mas a Ásia é muito grande. E se você tiver a oportunidade, visite a China. Você vai amar a China, você vai amar o povo chinês. É um povo maravilhoso, que nós temos um conceito muito errado sobre os países que não conhecemos, devido a más informações que chegam até nós pelos mídia, tá? Tanto é que a nossa maior decepção não é com chinês não, tá, gente? Olhe para ser onde é com você, não é com chinês. Né? A Ásia é muito grande, eu não fazia ideia da dimensão da Ásia. Até hoje eu não entendo o mapa da Ásia, porque é muito grande e não são 20 dias que nos levam a conhecer tudo o que existe na Ásia. Posso falar para vocês que é um povo que tem princípios a nível de família. O povo trabalha para dar uma casa para o pai e para a mãe. Olha aí para o seu vizinho, diga seja exemplo, faça isso também. Os meninos mais jovens, eles não pensam em casamento como os crentes. Eles pensam em criar uma estrutura. Já mãe diria, vai, eu vou aproveitar isso. Jesus comeu uma... Ninguém na Ásia casa sem ter casa, carro e condições para sustentar sua esposa. Os crentes deviam aprender muito com os asiáticos, tá, gente? Há dificuldades no evangelho, mas existem igrejas na China, sim. Elas não podem, talvez, falar tanto, não existe essa liberdade de expressão como nós temos em Portugal. Então, valorize essa liberdade que Deus nos dá aqui. E na Coreia, Coreia é crente, Coreia é crente. No dia que você visitar uma igreja na Coreia, você vai se frustrar completamente. Porque nós temos a ideia que só a Coreia é uma parte da Ásia que é crente, mas nós tivemos muitos confrontos a nível de espiritualidade, de conceitos e de mentalidade. Então, o que é que eu tenho para dizer para vocês? Visite o país, tenha essa oportunidade. Coma muito, você não engorda lá, você emagrece mesmo comendo, tá? Porque o chinês anda muito. E eu e a Reni, a gente aprendeu a andar. Deus nos tirou do comodismo, né, Reni? Que a gente perdeu uns 8, 10 quilos. Aí as irmãs, glória a Deus, glória a Deus. Não, irmão, que a gente ficou fraquinho da gota. Mas aprendemos muito como comer, como nos alimentarmos. Os chineses se alimentam muito bem, nunca comem mais. X horas não é hora de comer. Tanto é que para eles nós éramos fantasmas. Vocês não podem comer depois das 7, isso faz muito mal. E a comida não tem sal, tá, gente? Por isso que a gente perdeu a barriga também. O bucho foi embora, né? Então nós aprendemos muita coisa com outros povos, independentemente de crenças, tá? E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje no Evangelho de João, capítulo 4, tá? E já vou frisar para vocês, não tenha pressa de casar se você não tem estrutura, por amor de Deus. Não é justo, porque o sofrimento que vocês passam para criar essa estrutura, talvez muitos não suportam e quebram um contrato e chegam ao divórcio e trazem frustrações e feridas na alma. Criem estrutura, amém? João capítulo 4, quem encontra diga amém. Assim diz a palavra do Senhor. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. E cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. E então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim que sou uma mulher samaritana?
Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água da vida. Até aqui, amém? O Evangelho de João é um evangelho que tem uma particularidade, fala muito sobre águas, águas, águas. E tanto é que um dos primeiros milagres, não foi o primeiro milagre que Jesus fez, em Caná da Galileia, foi um casamento transformando água em vinho. Você vai ver Deus usando elementos que muitas vezes nós não valorizamos. E Jesus, ele sente uma necessidade para passar em Samaria. Jesus vai em um lugar onde existem conflitos emocionais, conflitos religiosos a nível de pensamento. E nós encontramos isso quando a samaritana diz: há problemas entre judeus e samaritanos. Na realidade, o problema seria entre samaritanos e judeus. Porque Jesus, sendo judeu, como ele teria problemas com uma samaritana se apresentando em Samaria? Na realidade, nós somos uma geração que sempre apresenta a culpa para os outros, o que os outros pensam a nosso respeito, o que os outros fazem conosco. E a samaritana não era diferente. Ela diz: como tu, judeu, ousas pedir água? Porque os judeus não se dão. Se não houvesse uma vontade de um judeu se relacionar com um samaritano, Jesus jamais parava num poço. Jesus para no poço e, com uma responsabilidade muito grande, ele despede os seus discípulos, porque cada vez que Jesus vai tratar uma área sentimental, diga comigo, área sentimental. Quando Jesus vai trabalhar sobre paternidade, trabalhar na área da paternidade, identidade, relacionamentos, Jesus, ele não trata com um público na totalidade, mas Jesus trata com alguém em particular. Jesus é especialista em tratar as nossas feridas no particular. Jesus, ele não expõe os nossos pecados no meio da multidão, nos mídias, porque ele não é irresponsável como muitos de nós somos quando não sabemos lidar com problemas. Jesus era tão especialista em conflitos, em problemas, que cada vez que ele chegava no lugar, ele sabia criar um ambiente para atingir o seu objetivo. Tanto é que em João capítulo 4, ele chega primeiro num poço onde uma mulher está acostumada a chegar primeiro na hora mais quente do dia. Não era comum essa mulher ver ninguém na rua, porque essa mulher era considerada uma prostituta, uma mulher que cometia atos que não eram de acordo à lei. E repare que por causa disto, para não sofrer julgamentos, para não ficar exposta no meio de uma multidão, ela escolhe o momento mais difícil do dia, a hora mais quente do dia, para tirar uma água que, por mais que ela se deslocasse todos os dias, essa água acabava. Essa mulher era uma mulher que viveu ciclos durante 5 anos, diga comigo, 5 anos. Repetitivos, a sua história não tinha progresso, não tinha crescimento. Durante 5 anos ela está vivendo um ciclo que se repete. Um homem entra, um homem sai, um homem entra e um homem sai. E quando nós não temos estrutura para lidar com problemas, a tendência é um abismo chamar um outro abismo. Porque Jesus confronta ela e diz: 5 maridos já tiveste e o que tens agora não é teu. Estava dizendo que esse homem pertencia a uma outra mulher. Esse homem era um homem casado. Então, quando Jesus ele mostra uma condição, um quadro caótico aos olhos humanos, ele mostra e apresenta para uma mulher para que ela tenha consciência de uma realidade. E nós precisamos ser a geração que tem consciência da nossa realidade, daquilo que vivemos, dos problemas que enfrentamos, dos desertos que atravessamos, das tempestades que também enfrentamos ao longo da nossa história. Nós precisamos ser uma geração que adora a Deus, mas uma geração que tem consciência de quem está adorando. Nós não adoramos um Deus qualquer. Quando você tem consciência de quem você adora e a presença que você acessa, a dúvida não pode permanecer na sua vida. Não tem como nós acessarmos ambientes onde a nossa consciência, onde o nosso pensamento é cativo ao pensamento de Deus e nós sairmos de um ambiente profético com dúvidas, com descrença, com amargura e com questionamentos, porque na presença de Deus há clareza, há esclarecimento, há respostas.
Só que nós precisamos de entender que quando nós nos encontramos numa fase ou numa posição, num momento como esta mulher se encontrava, questionando, apresentando desculpas, nós mostramos para Deus que nós não somos maduros e não conhecemos o Deus que nós adoramos. Tanto é que quando Jesus se apresenta num poço que tem história, ele se assenta. Porque ele está dizendo, esta mulher estava vivendo de uma história antiga. Seu conhecimento era antigo, ultrapassado. Diga comigo, conhecimento antigo, ultrapassado, mente cauterizada. Porque quando nós temos um encontro real com Jesus, nós não julgamos a forma que outra pessoa adora. Se alguém é crente do monte, glória a Deus por isso. Se você adora ir para o monte adorar, vá. Mas vá fazendo aquilo que Deus propôs no seu coração. Mas se você não é o crente do monte, é o crente do templo, da igreja, do culto de quinta, do culto de domingo, vá, mas dê o seu melhor. Só que esta mulher, mesmo sabendo que eles eram o crente do monte, estava julgando o crente do templo. E passando uma culpa, passando uma responsabilidade para Jesus que nunca foi dele. Porque Jesus nunca teve preconceito com ninguém. Jesus fala com uma pecadora. Jesus defende uma pecadora em Lucas capítulo 7. Dizendo para um fariseu, ela me beijou, ela me exaltou numa presença, ela fez o que era o costume judaico. Enquanto os judeus queriam provar Jesus, queriam pegar Jesus nas suas faltas, uma pecadora entra para adorar com a maior sinceridade. Deus dá exemplo de uma pecadora para alguém que é religioso. Então nós estamos vendo os conflitos que a igreja do século 21, ela passa constantemente. Nós precisamos de ser crentes unidos, uma igreja unida, uma igreja que caminha com a cabeça, com os membros, com braços, que anda na mesma direção, na mesma visão, que quando adora é um diferencial em uma nação, não por aquilo que ele acredita, não por aquilo que ele recebeu há anos atrás, mas pelo encontro real que ele teve na presença de Jesus. Deixa eu falar algo de Deus para vocês. Muitos de nós precisam de ter um encontro real com Jesus. Porque quando você tem um encontro real com Jesus, você não julga mais ninguém. Você não tem tempo para gastar a sua vida olhando para o próximo. Você só tem tempo para Ele. Você se dispõe para servir a Ele. Tudo acerca da sua história pertence a Ele. Ele passa a ser o centro de tudo. Nem o problema que você enfrenta hoje é o centro da sua vida ou da sua realidade. Porque o Deus do passado é o Deus do presente, é o Deus do seu futuro, e o seu presente não é maior do que a presença que caminha com você. Eu quero que você entenda que nós precisamos de mudar. Olhe para o seu irmão e diga, você precisa de mudar a sua forma de pensar. Sabe por que Provérbios diz para nós algo muito interessante? Assim como o homem e eu posso colocar o gênero feminino também. Assim como o homem, a mulher, o ser humano pensa, ele se torna. E muitas vezes você está vivendo aquilo que você pensa. Eu me lembro de Juízes capítulo 6, quando Gideão está malhando trigo no lagar. Ele não tem o que ele precisava, mas ele usa o que ele tem. Nós somos a geração que quando não tem reclama, ainda questiona a Deus, mas não sabe fazer do pouco muito. Aí Deus envia um anjo lá do carvalho de Orfa e diz assim, homem valente, valoroso, porque Gideão estava fazendo o que mais ninguém estava fazendo. Ainda que ele estivesse com medo, guardando o seu pouco, ele estava trabalhando, ele estava de pé enquanto os outros estavam escondidos. Então entenda, nós somos a geração que precisa de valorizar o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Olha para o seu irmão e diga, valoriza o pouco com Deus. Porque do pouco Deus acrescenta, agora do muito, se não vier de Deus, você não chega a lugar nenhum. Olha para o seu irmão e diga, é no pouco, é fidelidade no pouco, é ser sincero no pouco, é ser grato no pouco, porque nós somos a geração que reclama, mas não é grato a Deus pelo pouco. E Deus muitas vezes se manifesta no pouco. Como é que uma mulher cananeia consegue fazer uma maior declaração? Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela está dizendo, o pouco com Deus é tudo que eu preciso para viver uma mudança na nossa vida. E nós somos a geração que quer viver coisas grandes, e Deus está dizendo, aprenda a fazer muito com o pouco, porque nós não precisamos de muito para fazer grandes coisas. Nós precisamos de ser fiéis no pouco para realizar proezas com Deus. Olha para o seu irmão, diga, é no pouco. Diga mais forte aí, diga, é no pouco.
Nós estamos vendo uma samaritana com problemas, uma samaritana com resistência, uma samaritana com escudos, uma samaritana que, enquanto Jesus não revela, ela não se entrega, ela não reconhece quem Ele é. E às vezes nós estamos assim, sendo uma samaritana, porque, deixa eu falar algo de Deus, talvez você se esqueceu, todos nós que estamos aqui, inclusive Dinarte, tá? Somos todos pecadores. Ninguém aqui é maior que ninguém e melhor que ninguém. Não é um título que nos faz, o título só confirma aquilo que nós já fazemos sem o título. Não é a sua qualidade, não é o dom e o talento que te faz alguém. É como você administra o presente que Deus colocou na sua vida e nas suas mãos. Nós não precisamos de ter ou ser reconhecidos para ser. Aliás, no reino é assim. Deus só reconhece aquele que faz no oculto. E Ele traz do secreto, Ele traz da escuridão, das cavernas. E ainda diz, homem valoroso, mulher valorosa. Tira Davi do campo e coloca num vale de batalha. Por quê? Porque ele era fiel nas coisas do seu pai. Davi servia como ninguém. E nós queremos viver milagres grandes, mas não somos fiéis no pouco. Fazemos tudo de qualquer maneira. Pedimos para Deus, Deus, me dá uma casa, me dá um carro. Não é errado, olha para o seu irmão e diga, não é errado. Mas como eu quero receber de um pai uma herança, se eu não conheço o pai a quem eu estou pedindo uma herança? Então nós nos relacionamos com Deus. Falamos que estamos anos, 40 anos, 15 anos, 20 anos esperando um milagre. Porque na realidade nós precisamos de ter um encontro real com Jesus. Prioridade de Jesus para mudar a história de uma mulher é: vamos ter um encontro real? Eu preciso de me relacionar com você. Não é para eu te conhecer, é para você me conhecer. Porque o conhecimento que ela tinha de Deus era totalmente errado. E nós, muitas vezes, viemos de gerações. Deixa eu falar algo de Deus para você. O preconceito não nasce da noite para o dia. Você recebeu informações dentro da sua casa, enquanto você crescia, dentro do caráter de uma criança, de um adolescente, onde ele começa a armazenar informações. Nós não nos tornamos preconceituosos. Ninguém nasce racista. Olha para o seu irmão e diga, ninguém nasce racista. Ninguém nasce xenofóbico. Não. Nós recebemos informação, captamos informação que não é para nós e nos comportamos de acordo com aquilo que os outros determinaram para a nossa vida. Aí Deus vem desconstruir tudo o que foi lançado na vida de uma mulher, porque não adianta conhecer as Escrituras e não ter poder para mudar a sua história. Porque nós dizemos que conhecemos a Deus, falamos que conhecemos a Deus, mas não conseguimos mudar nem o nosso caráter, nem a nossa atitude, nem as nossas palavras. Não conseguimos conviver em paz dentro de casa. E é crente. Olha para o seu irmão e diga, o diabo também é crente. Então não adianta ser crente, tem que ser servo de Deus. Tem que se tornar filho de Deus. Por quê? Porque todo filho tem características do seu pai. Você precisa de ter características da paternidade que você revela nos ambientes. Essa mulher conhecia Deus, mas a sua história revelava características totalmente opostas à paternidade, que ela dizia, eu vou para o monte, eu adoro no monte. O judeu não pode conviver conosco, nós nem podemos conversar. Há limitações que nós criamos ao longo da nossa vida por conceitos que são enxertados em nós, mas em nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Esse sangue vai te limpar por inteiro. Porque cada vez que você tem algo que limita o poder de Deus, Deus vai te colocar num deserto. Deus vai te colocar 7 anos sendo atacado por midianitas, amalequitas. Deus vai te colocar num vale de ossos secos e vai ter que enviar um profeta para revelar para você o que você precisa de mudar. Não espere Deus levantar um profeta, porque hoje nós somos os profetas que Deus escolheu. Nós somos os profetas e as profetisas. Nós somos a casa, o ambiente, o acesso, o instrumento que Deus escolheu para que através de nós vidas fossem edificadas. Agora, aquilo que eu falo revela aquilo que eu carrego. A boca só fala o que o coração está cheio. Olha para o seu irmão e diga, fale mais do céu e menos da terra. Porque se você falar da terra, você vai viver o que a terra te dá. Mas se você falar do céu, você vai viver tudo aquilo que o céu tem preparado para a sua vida e para a sua história. Não tem como. Agora Deus quer se revelar, Jesus quer se revelar, o céu quer se revelar. Em um ambiente de preconceito, em um ambiente de escassez, um ambiente onde há limitações, Deus quer se revelar para quebrar limitações.
E nessa noite eu quero dizer para você, Deus vai quebrar algumas limitações na sua vida. Eu não sei como foi o seu passado, a sua história, o que fizeram com você, mas essa limitação a partir de hoje não vai fazer mais parte da sua história, porque você foi chamada para viver o melhor de Deus. E se você crê nisso, por amor de Deus, joga a sua mão direita para o céu e diga: Jesus, eu fui chamado e chamada para viver o melhor de Deus, porque o melhor de Deus é para nós. Independentemente das nossas limitações, Deus te apresenta para quebrar aquilo que é pequeno, para que você viva o plano de Deus, que é grande demais. Irmão, sabe o que é pequeno na nossa vida? A dificuldade que nós temos de perdoar quem nos machucou. Repara que quando Judas traz Jesus e vende Jesus por 30 moedas de prata, alguns quiseram matar Judas. Jesus liberou uma palavra que mexe com toda a nossa estrutura: deixai-o. Por que pagar com a mesma moeda, a moeda que ele usou para comprar minha vida? E quando o próprio Jesus faz essa declaração, ele está dizendo: vocês não entendem o que é perdão, porque até o que é contrário, até o que Judas fez, está cumprindo, está me direcionando para o propósito do Pai. Nós não entendemos porque o propósito revela dor, revela sofrimento. E para você valorizar o que Deus faz, tem momentos de sofrimento e tem momentos de dor. Sofrimento é necessário, dores são necessárias. E eu quero contar um segredo para você: nunca peça para Deus tirar a sua dor, a sua luta, o seu sofrimento, porque sem ela você não cresce e você não amadurece. Agora, no meio da luta e no meio da dor, não permita que ela faça com você o que ela tem a intenção de fazer. Te deixar uma mulher, um homem traumatizado, frustrado, a ponto de você dizer: eu não quero mais conviver com ninguém, eu não quero mais me relacionar com ninguém. Ai, eu ouvi isso essa semana: ai, eu sou um azarado. Eu falei: meu Deus, o que é isso, gente? Ai, eu não tenho sorte em nada. Eu falei: não, você não tem Jesus, porque se você tiver Jesus, até essa falta de sorte, que é falta da graça, vem para a sua vida e você começa a viver coisas novas. Gideão: sou o menor da minha casa, a minha família é mais pobre, nós colocamos impedimentos para Deus. Moisés: eu não sei falar. Moisés está dizendo: mestre, eu sou gago, o senhor vai usar um gago para pregar? O senhor vai levar um gago, um defeituoso na presença de Faraó, que é eloquente, que conhece de línguas, que governa, é um líder que governa um território? Deus está dizendo: eu não estou olhando para ele, eu estou olhando para você. Agora, quando Deus olha para nós, Ele não espera que nós venhamos apresentar as nossas dificuldades. Como tu, judeu, ousa falar com uma samaritana? Isso aqui é um alerta de Deus para nós. Não apresente as suas dificuldades, apresente a sua disposição para Deus. Porque quando você apresenta dificuldades, você está dizendo para Deus: eu não tenho disposição de fazer nada na minha história. E quando você não quer fazer nada pela sua história, você mostra um quadro depressivo, um quadro em que você se acomoda com o que a vida te entregou. E deixa eu falar algo de Deus para você muito forte: a vida tem a função de te açoitar. A vida não é fácil para ninguém. Dormir e acordar no dia seguinte não é fácil. Olha para o seu irmão e diga: não é fácil. Mas você dormiu e acordou, porque Deus cuidou do seu sono e do seu levantar. O seu trabalho não é o melhor do mundo, mas Deus te deu um trabalho. Deus te deu acesso a um lugar. Quantos estão pedindo: pastora, me ajuda a arrumar um trabalho? E você tem um trabalho, não é o que você queria, mas Deus te deu um lugar onde você está iniciando. Talvez não é o que você desejou. Ai, mas eu tenho um currículo maior. Mas Deus agora tem esse ambiente que é pequeno para o tamanho do currículo que você carrega, para você se entender e entender na presença de Deus a valorizar o pouco. Porque não é um currículo que te dá acesso a subir degraus no mundo espiritual, mas é como você começa, os pequenos começos, porque melhor é o fim das coisas do que o início delas. Tem muita gente que começa bem, mas no meio vira tribulação. Olha para o seu irmão e diga: às vezes você é assim. Ô crente atribulado, Jesus, né? Não pode. Mantenha o ritmo da subida. Ai, pastora, tá lento. Não tá lento. É o tempo certo, porque com pressa você vai chegar lá cansado, doente, acabado, sem cabelo, sem dente. Chega lá todo estraçalhado, destruído. E Deus está dizendo: não, eu estou te preservando nessa velocidade, nesse ritmo que você disse que é pouco. Ai, mas Deus, é 20 km por hora. Ande, mas ande com segurança, porque tem muita gente que vai a 80 e já teve acidentes por aí fora.
Aproveita os 20 quilômetros com Deus, aproveita a velocidade, porque enquanto você estiver indo, significa que Jesus está na condução da sua trajetória. Deixa, oh glória, eu sinto Jesus na casa. Deixa Jesus conduzir a sua história, por amor de Deus. Deixa Jesus conduzir o seu barco. Deixa Jesus conduzir o carro, a sua empresa, o seu casamento. Deixa Jesus ser o condutor da sua história, porque foi Ele quem te deu um propósito de vida. Não arranque das mãos de Deus a caneta, porque nós não sabemos nada sobre o futuro. Deus já esteve no seu futuro. E aquele que sabe qual será o nosso final, deixa Ele com a caneta escrevendo a nossa história. Ai, mas tem altos e baixos. Irmão, eu sempre falo que deve ser difícil viver só em pastos verdejantes. Os crentes são insatisfeitos. O pasto verdejante pode ser bom, ter calmaria, mas vai chegar uma altura que você diz: eu quero viver outra coisa, estou cansado dessa vida. Por quê? Porque nós não fomos chamados para viver uma vida acomodada. Tudo tem um limite na nossa vida e na nossa história. Diga comigo: tudo tem um limite na nossa vida e na nossa história. Então essa mulher apresenta as suas dificuldades. Ela está apresentando uma solução, criando um ambiente. E no meio das dificuldades, ela não desiste. Por que nós falamos para Deus que está difícil, se Ele está no meio da dificuldade, tentando alcançar o nosso coração? Parece que Deus não está lá. A fala de Gideão foi igual. Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos sobreveio isso? A culpa é de Deus? Não. Deus se afastou do povo? Não, a presença estava lá, mas o povo se afastou de Deus. Ai, a presença é que Jesus não está lá, o problema é que Jesus não está lá. Não, Jesus está lá. O problema é que nós não estamos valorizando de quem está do nosso lado. No nosso deserto é uma nuvem de glória, uma coluna de fogo. E nós olhando para Faraó, nós olhando para o que Faraó tem e não valorizando a nuvem de glória, a coluna de fogo, o maná do céu, a água da rocha. Nós não valorizamos a presença, mas estamos olhando para trás, valorizando o que o inimigo está tentando fazer com a nossa vida. Aí Deus, pela misericórdia, tem que levantar um líder para te mostrar o caminho. Por isso que eu falo: crente que não é membro de igreja, viva a vida de qualquer maneira. Olha para o seu irmão e diga: estou sentindo que essa aí também é para você. Não, eu sou visitante de igreja. Não seja visitante, seja alguém que é congregante. Nem sei se existe essa palavra, sangue de Jesus tem poder, né? Ai, mas eu vou visitar até eu achar o lugar perfeito. Nunca na vida, a dada altura que você acessa o ambiente, o lugar se torna imperfeito. Sabe por quê? Eu estou cansada de ouvir gerações dizendo: eu me decepcionei com a igreja, eu me decepcionei com Deus. É a maior mentira. Que desculpa é essa que a carne usa para te arrancar de um ambiente profético? Você nunca se decepcionou com Deus nem com a igreja. Você se decepcionou com pessoas que têm o mesmo acesso ao mesmo ambiente que você acessa. Nunca com o dono do ambiente, nunca com o local que ele se manifesta. Mas nós somos a geração que fala sem pensar, age sem pensar. A geração precipitada que sai do ambiente profético, que sacrifica e vive começando do zero constantemente. Irmão, existe gente que nunca constrói nada, porque no momento da primeira luta, ele salta fora do barco. E o problema é que você se esquece como vencer uma tempestade e como nadar no meio de uma tempestade. Tem gente que não tem sabedoria nenhuma. É melhor ficar no barco pensando que vai morrer até que Jesus se manifeste, do que saltar do barco e cometer suicídio. Tem muito crente cometendo suicídio espiritual porque salta fora do barco, salta fora do carro, por causa do que os outros fizeram. E Jesus está dizendo: mas quem te deu a palavra? Foi a multidão ou fui eu? Quem liberou a chegada do outro lado? Foi o homem ou foi Deus? Quem te está dando acesso a algo novo? É o homem ou é Deus? Só Deus pode fazer por nós o que mais ninguém nesse mundo pode fazer. Deixa eu falar um segredo para você. Se Deus te prometeu algo, se você tem uma promessa, você vai viver essa promessa de Deus. Ai, mas parece que Deus tem os filhos preferidos. Não. Deus tem os filhos que são um diferencial no ambiente. Não que questionam quando o dono do ambiente, quando aquele tem poder de mudar a sua história, está sendo questionado. Como ousa Deus? Nós estamos assim em guerra com Deus constantemente. Às vezes a nossa guerra não é Deus que está criando, somos nós que estamos chamando Deus para uma guerra. E como Deus não quer lutar com você, porque se Ele te bater, se Ele te matava, Ele te ama tanto que Ele insiste na sua história da forma mais cuidadosa.
Eu vejo Deus usando palavras de amor com pecadores, com pessoas que nunca entenderam quem Ele é e o que Ele veio cumprir nessa terra. Agora, com aqueles que acham que sabem tudo, raça de víboras. Vocês são cobras, traidores. Vocês são difíceis. Vocês são os filhos do diabo. Jesus chega a falar isso. Agora, com o crente, até quando ele dá lugar para o diabo, Pedro, Pedro, Pedro. Olha para o seu irmão e diga: eu conheço o Pedro que há em você aí também. Pedro, Pedro, Pedro. Satanás pediu para peneirar com a tua vida. Aí Jesus fala: eu não deixei. Porque anos atrás Jesus passa no mar e diz: larga as redes e segue-me. E ele larga tudo sem pensar duas vezes e segue Jesus. Propósito, palavra, destino, discipulado, caminhada. Jesus repreende Pedro dizendo: não, Satanás pediu para peneirar. Aí Jesus faz perguntas: tu me amas? Senhor, eu te amo. Mentiroso. É assim ou não é? Jesus, eu te amo tanto, eu te amo tanto. A gente está dizendo para Jesus que ama. Somos tão mentirosos. Senhor, eu te amo. Na primeira tempestade, dentro do lugar que Ele habita, nós saltamos fora do barco. Nós questionamos: onde está Jesus? Ai, será que foi mesmo Deus? Começamos a perder a visão que Deus nos deu. E até quando Deus vai ter que dar sinais e levantar um profeta para que você se mantenha firme? Deixa eu falar de Deus para você. Na grande tribulação não haverá profetas para te lembrar quem você é. Se você não chegar lá com uma identidade, você morre. E Deus está dizendo: eu quero te dar uma identidade. Eu quero que você descubra quem você pertence. Você não é desse mundo. Olha, meu querido, nem da sua mãe e do seu pai você é. Jesus falou para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre da sua mãe. Então, quem te deu uma forma quando você não tinha forma, essa forma bonita que você insiste em trocar aí por causa da moda, foi Deus quem te deu. No ventre da sua mãe. Ele usou o quê? O melhor do seu pai. Ele não usou o pior. Ele usou o melhor da paternidade e colocou, enxertou em você. Por isso que o povo fala: nossa, o filho é mais bonito, né? Por quê? Porque ele escolheu o melhor. Ele pega o melhor e ele enxerta em você o melhor. Sabe o que é que Deus está dizendo? Descubra o melhor que há em você. Você precisa de se comportar ao tamanho da bênção que você tem clareza que você carrega. Não tem como eu declarar que eu sou mais do que vencedor e eu tenho medo dos desafios. Mas jamais de la vie. Nunca na minha vida. Não tem como. Gente, não tem como. Eu até falei para a Rênica. Posso contar, Rênica? Eu até falei para a Rênica na China. Eu falei: Rênica, se o diabo manifestar aqui, eu estou sozinha na guerra. Porque ela eu já vi um vulto ali. Ai, 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 ai. Isso esconde até. Eu falei: Jesus, eu vou filmar e vou colocar no Instagram. E ela: não, pastor, estamos juntos. Tá dormindo. 3 horas estou eu orando. Só, Rênica. Falei: que isso, gente? É do mal? É? Então não tem como você ser um servo de Deus, você declarar que é mais do que vencedor e se comportar como alguém que é escravo. Deus não te deu um espírito de medo. Deus te deu um espírito de temor. E esse temor é o princípio de toda a sabedoria. O vento vai soprar, mas aquele que dá ordem ao vento me deu uma palavra. E se Ele me deu uma palavra, essa palavra tem autoridade. A Bíblia também diz que tudo que sai da nossa boca prospera, da vida ou da morte, levanta ou cai. Então há poder nas nossas palavras para mudar a nossa história. Quer ter mudança? Você não precisa de um profeta. Você não precisa que Deus levante um profeta no ambiente. Você só precisa de descobrir o poder que você tem dentro da sua boca. Usa o que Deus te deu. Ai, mas é um membro tão pequeno. Lembra do pouco? Que nós só valorizamos o grande? Às vezes o membro que você tem é mais poderoso. Irmãos, eu tenho algo desde criança. Eu sempre falei para minha mãe: mãe, um dia eu vou estar naquele lugar. E lá estava. Porque não é as minhas capacidades, mas é o poder das palavras sobre aquilo que eu acredito. Nós profetizamos China, Coreia. Muita gente riu de nós, não foi, Rênica? Irmão, a caravana começou com 20. O povo foi saindo. Pá, foi sangue de Jesus, tem poder, não vai ninguém. Aí o bispo falou: sozinha também não vai. Eu falei: Jesus, o Senhor me deu a promessa. Vem alguém inesperado: pastor, eu posso ir? Eu falei: já entendi o negócio. Não é com 20, não é com muitos, é com qualidade. É com quem acredita, é com quem toma posse, é com quem vive antes de entrar num ambiente e diz: não, Deus me deu a China, Deus me deu a Ásia. Você precisa de viver antes de você acessar, porque as suas palavras têm poder. Olha para o seu irmão e diga: mude as suas palavras a partir de hoje.
E aquilo que você não viveu até hoje, você vai começar a viver amanhã. Mude. Pare de falar de preconceitos, de dúvidas. E permita que Jesus se revele ao seu coração. Quando ele revela algo que na mentalidade dela, só os samaritanos tinham conhecimento. 5 homens tiveste. Esse que tens agora não é teu. Como Jesus sabia? É profeta. E ela fala, vejo que és profeta. Aí Jesus começa a entender. Ela agora já entendeu um pouco daquilo que eu sou. Ele sabe tudo a nosso respeito. Ele sabe das coisas boas e das coisas menos boas. Vou colocar assim, dos pecadinhos e dos pecadões. Ele sabe tudo. E ele sabe tanto que quando ele vai te confrontar, ele não te acusa. Ele está dizendo, eu te revelo uma realidade para mostrar para você que nem o seu pecado me faz desistir do projeto que eu tenho com a sua vida. E por que ele não desiste? Porque ele precisa de insistir, trabalhar de dentro para fora, para que você comece a voltar para onde? Para as Escrituras. Pois é. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Mas naquele tempo, lá para o arrebatamento, Jesus fala, não. Você está esperando o futuro. Mas eu estou no seu presente. Eu sou. Quando ela revela as Escrituras, Deus dá uma revelação profunda do conhecimento que ela tem. Mostrando o quê? Sabedoria dentro do conhecimento. Dentro da Escritura. Porque não adianta saber tantos versículos e não entender o conteúdo profético que está dentro dele. Jesus está dizendo, você está esperando, mas eu estou aqui agora. Você está dizendo que vai ser só no futuro, só no arrebatamento, mas eu quero que você viva uma história comigo agora. Jesus está dizendo, eu quero fazer agora o que você está esperando para anos. Porque você acredita de uma forma diferente, você pensa de uma forma diferente. E Deus está dizendo, às vezes o problema está na visão, está na mentalidade, porque isso tudo revela, desce para o coração, começa na mente, desce para o filtro, e você só fala aquilo que a boca está cheio. No dia, quer descobrir quem lê a Bíblia? Não fica falando da vida dos outros. Fala, está escrito. Olha para o seu irmão e diga, estou sentindo que também é para você. Porque tem gente que liga e fala assim, pastora, me dá uma palavra. E eu falo, abra a Bíblia aí, por favor. Aí a pessoa faz, Deus revela. Tirando sortes com a Bíblia. Eu falei, você é macumbeira. Que isso? Usando as Escrituras para fazer mandinga. Você não é? Está usando da forma errada. Não é assim. Tenha um compromisso com a Bíblia. Irmão, eu falo isso com todo carinho. Tenha um compromisso com quem tem um compromisso com a sua vida. Você só não conhece o que você é e o que te espera porque você não conhece o que está escrito. No dia que você ler essa Bíblia 500 vezes, porque uma só não vale a pena, olha para o seu irmão e diga 500. Você vai mudar tudo dentro de você. A forma de pensar, a forma de ver. E tem lugares que eu descubro como a pessoa de Narta lê a Bíblia, porque às vezes a gente está pregando, o outro está pregando com a gente também. Revelando já o que Deus está te dando para revelar. Fala, Deus, fecha a boca dele em nome de Jesus. Porque atrapalha, estraga a surpresa do fim da pregação. Mas isso é prazeroso, Dinardo. Por uma parte, porque a gente vê que o povo está sedento. O povo tem, o povo quer dar. Irmão, não receba nada de quem não tem para dar. Tem muita gente recebendo de gente vazia. E Deus está dizendo, não, receba de gente que está cheio, transbordando e tem para dar na sua vida. Jesus tinha tanto para dar para uma samaritana que ele diz, dá-me essa água. Eu quero te dar algo em troca. Sabe o que Jesus está dizendo? Lança semente sobre mim. Que eu vou te mostrar o tamanho daquilo que eu vou te devolver. Você vai me dar um copo de água e eu vou te dar uma fonte. Tudo que Deus vai fazer com a semente que você entrega não é só financeira, é espiritual, é compromisso com vida, é tudo. Que o povo falou em semente, é dinheiro. Deus vai te libertar desse negócio aí. Não, é compromisso. Deus pede o pouco, porque ele tem um muito para entregar para essa mulher. Só que há uma resistência para ela entregar o pouco, porque era daquele pouco que ela não morria a sede. E Jesus está dizendo, não, você está com medo de morrer a sede, de entregar o seu pouco, de ficar sem nada, mas eu tenho uma fonte inesgotável. Tanto é que ele declara, quem beber dessa água, a sua água, tornará a ter sede.
não é suprido espiritualmente, vive vazio, vive de momentos, enquanto Deus tem uma eternidade para colocar dentro de você. Vive de momentos, vive de altos e baixos, desequilíbrio, não tem qualidade de vida. E Deus está dizendo, me dá o seu pouco, porque do seu pouco eu vou fazer muito na sua vida. Eu te darei uma fonte inesgotável. E essa fonte é uma água tão viva que ela não tem fim. Ela tem começo, mas ela não tem fim. Jesus está falando de eternidade. Porque nós somos a geração que começa, mas se preocupa com o fim. E Deus está dizendo, no dia que você beber dessa água, você nunca mais vai se preocupar com o seu futuro. Você vai entender, a dada altura que você bebe da água, aquele que te deu de beber e teve a capacidade de jorrar uma fonte inesgotável dentro de você, vai contigo até ao fim. Quando ela começa a entender quem Ele é, ela pede algo. E aí nós entramos, eu quero concluir Mateus capítulo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Batei, abri-se-vos-á. Às vezes nós não recebemos porque não pedimos. E ela faz um pedido. Dá-me dessa água. Quando ela pede, ela recebe. Deixa eu te desafiar. Peça para Deus. Não para você, mas algo que traga a glória de Deus para o ambiente que você acessa. Ela pede e ela recebe, porque ela teve a ousadia de pedir, dá-me de beber essa água. E quando ela bebe dessa água, há uma mudança completa. Ela vive algo que nós precisamos de viver, chamado de plenitude. Diga comigo, plenitude. Ela se permite ser o que Deus projetou para a sua vida. Porque há uma mudança de vida. Ela não sai de Samaria. Porque é no ambiente que você sofre, é no ambiente de luta, que muitos precisam ver o que Deus vai fazer na sua história. Quem não quer seguir Jesus por aquilo que Ele faz por nós? Todo mundo. Até o leproso. Não. O gadareno. Não. Fica na cidade de Gadara. Porque cada vez que os comerciantes olharem para você, eles vão ter que lembrar o poder que se manifestou na sua vida. Eles vão ter que lembrar que existe um Deus que passou por Gadara e mudou a vida de um gadareno que vivia dentro de um cemitério, em sepulcros, aprisionado com correntes. Eles vão ter que ver o poder que se manifestou na vida de um gadareno em Gadara. Repare que ela fica em Samaria, mas a sua vida não é a mesma. Há uma mudança, porque ela pede essa água. Eu quero te desafiar no dia de hoje, nessa quinta da resposta. Peça para Deus algo que realmente vai trazer uma mudança dentro de você para fora. Porque muita gente Deus muda meu marido. Aí Deus fala, eu não mudo. Se você não mudar, eu também não mudo. É assim ou não é? Porque por que só ele tem defeito? Porque os defeitos que você vê nele são os seus reflexos. Ai, meu Deus, se os maridos não me seguirem no Insta, eu arrebento com vocês. E vice-versa. O defeito que mais nós vemos nos outros e mais nos incomoda nas outras pessoas, na realidade, está enraizado em nós. Por isso que nós vivemos falando mal dos outros, porque você é aquilo que você fala dos outros. Já parou para pensar isso? Irmãos, não é só a Bíblia que explica, a ciência também explica. Nós temos imensas dificuldades em lidar com outras pessoas, porque nós somos pessoas difíceis. Olhe para o seu irmão e diga, eu sei que você é difícil. Mas como você serve o mesmo Deus que eu não vou falar mal de você. Não te mato. Não vou praguejar. Não vou pedir para o diabo fazer isso na sua vida também, não. Eu vou te amar em Cristo Jesus. Sabe por que em Cristo Jesus? Que o verdadeiro amor não é o amor que sufoca, que toma posse de outras vidas, pessoas possessivas, narcisistas. Não, isso não é amor. Isso é paixão. E Paulo explica isso. As paixões são loucas. Pela paixão você faz loucuras. Você mata quem diz que ama e maltrata quem diz que ama. Você sabe... É sério, coisa séria. Você sabia que tem muitos casais que nas redes sociais é a maior maravilha, mas no secreto é prato voando, panela voando. Mas quando vem para a igreja, aleluia, glória a Deus, e ainda entrega a profecia, sangue de Jesus tem poder.
Por isso que eu falo para muitos, não é qualquer pessoa que pode pôr as mãos na sua cabeça. Sua liderança e quem a sua liderança indica. Mas o desespero é, ore por mim, porque a irmã falou em línguas, ela é crente. Talvez acertou uma profecia. Olha, foi um tiro que foi certeiro. Aí você já fala, é profeta. Não é nada, irmão. Se fosse, a sua vida já teria mudado há muito tempo. Porque Deus não quer que você viva de profecia. Deus quer que você viva da promessa. É a promessa. Joga a tua mão direita para o céu e diga, eu vou viver a minha promessa. Eu não vivo de profecias lançadas. Eu vivo da promessa que Deus já me fez há muito tempo. Aplauda Jesus aí com alegria. Quero concluir dizendo para você, seja inteligente. Ao invés de esperar mais dos outros, espere mais de você. Como? Fazendo a sua parte. Qual é a sua parte? Dedicando o seu tempo para quem realmente tem valor. Se você diz que ama a Deus acima de todas as coisas, você precisa de aprender que quem ama a Deus, ama o próximo e, por último, a si mesmo. Não queira receber das pessoas, ser o primeiro. Porque melhor é dar do que receber. Aí Jesus faz o quê? Ensina para a mulher, me dá essa água. Porque melhor é dar do que receber. Jesus dá tantos exemplos nesse texto. É um texto que eu nem gosto de pregar, porque já preguei muito. E às vezes parece que não sai revelação, mas sai. Porque Deus é tão criativo que na mesma palavra Ele traz tanta revelação. Ele traz coisas que nós ficamos às vezes surpreendidos, surpresos. Como? Nunca vi isso no texto. Porque é a vontade de Deus para alguém que entrou aqui. Quero dizer para você, faça por Deus. Não porque você espera um milagre, mas por aquilo que Ele é para a sua vida. Coloque Deus no plano central da sua história. Prioridade não é seu esposo. É Deus que te deu um esposo. Porque se não fosse Deus, nem casado ou casada você seria. E nós estamos aí, tiramos de quem nos deu a esposa. Atribulado ou não, você pediu, né? Não interessa. Mas Ele te deu. Se Ele te deu, seja grato. Porque uma das coisas que nós nos esquecemos é de quem nos ajudou quando mais ninguém podia fazer nada por nós. Quem nos viu quando mais ninguém nos via. E deixa eu falar um segredo para você. Deus nunca se esqueceu de você. Quero concluir dizendo o que está escrito em 1 Samuel. Lembrando-se o Senhor de Ana. O Senhor se lembra de uma mulher depois de um momento difícil por uma atitude. Tem atitudes que fazem Deus se lembrar de você. Se a sua atitude fizer Deus olhar para você, tirar Deus da sua agenda, vou conjecturar, uma agenda bastante preenchida, porque Ele cuida do mundo inteiro. Você não é o único crente aqui na terra, existem crentes em todas as nações. Se você conseguiu tirar os olhos de Deus de uma nação e colocar em você nessa terra, que Ana é essa que faz Deus parar dentro de um ambiente e antes que ela chegasse em casa, Ana já saiu com a certeza e grávida do seu milagre. No dia que você atrair a atenção de Deus para o seu campo de guerra, você vai ter vitória. No dia que você atrair a presença de Deus para um lugar de conflito, você vai ter paz. Atraia a presença. A sua atitude e as suas palavras vão atrair Deus para uma presença. E que presença é essa que vira o velho e traz o novo? E eu quero concluir dizendo para você o que os empregados, o mestre-sala e todos os convidados provaram. Todo mundo põe primeiro o melhor vinho, mas no seu casamento o melhor vinho veio no fim. Que vinho é esse que nunca ninguém experimentou numa festa? É o vinho, é o sabor que Deus tem para dar para a sua vida. É o tempero que Deus tem para dar para a sua vida. É o gosto, é o prazer, é a alegria que Deus tem para dar para a sua vida e para a sua história. Depois desse encontro, a samaritana nunca mais foi a mesma. Nós não sabemos o nome dela, sabemos a origem.
Porque o seu nome não é mais importante do que o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Às vezes nós nos preocupamos com o nome e Deus está dizendo, não, se preocupe com aquilo que você vai gerar. O seu nome não é mais importante. Agora, o seu milagre, a sua história, vai falar muito acerca de alguém que poderia estar no Brasil, na África, em Portugal, na China, porque o seu nome não é mais importante. E tem muita gente correndo atrás do meu nome, limpar o meu nome. Esqueça isso. Tem atitudes que vão devolver a atenção, vão devolver uma história, não uma história qualquer, mas uma história que muitos vão ter que olhar para você e dizer, ali vai um exemplo de vida. Porque o seu exemplo sempre precisa de ser maior que o seu nome. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por esse dia que o Senhor nos deu. Obrigada, Espírito Santo, por cada vida que acessou esse ambiente profético. Não é pela Anabela, mas é pelo teu Espírito que nos atrai para um ambiente profético. Espírito Santo, eu sou grata por lares, projetos, por milagres vivos que estão aqui representando a próxima geração e o futuro. O Senhor não é um Deus que aborta planos nem projetos. O Senhor nunca fez abortos na vida de ninguém. O Senhor é um Deus que traz à existência aquilo que nós ainda não vimos nem vivemos. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, Espírito do Deus vivo, traga à existência sonhos, promessas esperadas. Existem homens e mulheres que acessaram esse ambiente que estão esperando há anos para voltar a sorrir, voltar a sonhar. E Deus está dizendo, o seu tempo de espera acaba hoje. Porque a sua atitude vai determinar dias, horas, minutos, milésimos, segundos, meses, anos. A sua atitude na presença do Todo-Poderoso vai determinar aquilo que você anseia e almeja viver nesta nação. Espírito Santo, cerca cada lar, cada vida com o teu fogo, fecha a boca do leão, Pai. Nessa guerra amarra o valente, a boca que afronta, fecha a boca dos nossos adversários, confunde os nossos adversários. Deus, em nome do Senhor Jesus, nos dá estrutura para não fugir, mas para permanecer, para não olhar para trás, mas permanecer com um foco, ter um alvo de vida e declarar o que o apóstolo Paulo declarou: meu alvo é Cristo. Que quando eu tenho um alvo, eu não olho para a esquerda nem para a direita, eu não olho para trás, eu sigo em direção ao propósito estabelecido na minha vida e na minha história. Espírito Santo, muda vestes cansadas, vestes de guerra, traga novas vestes, nova estrutura, Pai. Começa ajustando armaduras no dia de hoje, Espírito Santo. Entra na mente de cada filho, de cada filha. Ó Deus, trabalha na mente, no cérebro, trazendo transformação. Transformai-vos pela renovação do vosso pensamento. Transforma o pensamento desse homem, dessa mulher, para que palavras sejam transformadas e histórias sejam transformadas e edificadas. Espírito Santo, o Senhor é aquele que tem portas fechadas e portas abertas. Nos ensina a persistir batendo na porta, porque não é o primeiro não que vai desfalecer a promessa e a palavra que nós carregamos do Todo-Poderoso e do Altíssimo, do grande e forte El Shaddai. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a nossa persistência, que a nossa resistência em continuar de pé, marchando, acreditando, venha a se tornar mais forte no dia de hoje, porque segundo está escrito, o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Obrigada, Jesus, porque o Senhor não olha para a nossa força, mas para a nossa fraqueza. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor tem espaço para trabalhar sobre cada vida. Obrigada por cada necessidade, ó Deus, que o Senhor cria, ó, o Senhor permite nós vivermos nessa história, porque é o espaço, é a plataforma onde o Senhor vai manifestar a sua presença, o seu poder, a sua glória. É a plataforma onde o Senhor vai trazer à existência o impossível. E em nome do Senhor Jesus, sonhos que estavam engavetados, projetos
decretos que estavam engavetados, nós chamamos pelo nome. Saia para fora e haja realização pessoal sobre cada vida. Devolva tudo aquilo que o inimigo roubou, em nome do Senhor Jesus. E mais ainda, porque quando Davi vai recuperar o que é seu, ele trouxe mais ainda. Quando Jó recebe de Deus, Jó recebe 1000 vezes mais ainda, porque o Senhor fará infinitamente mais do que pensamos, aleluia, do que pedimos, do que sonhamos. O Senhor é o Deus que nos surpreende na contramão da nossa história. Obrigada, Espírito Santo, porque eu sei que os céus estão abertos sobre a nossa cabeça, e os anjos que são ministradores estão ministrando a vontade do céu aqui na terra, nessa nação, sobre cada vida que está nesse ambiente. Ministra, Pai, ministra desde a raiz dos cabelos à planta dos pés, e em nome do Senhor Jesus nós já declaramos que haja sinais, porque os sinais seguirão aqueles que creem, e em seu nome e em nome de Jesus realizaremos proezas nessa terra. Obrigada porque o Senhor nos constitui por cabeça e não por cauda, e em nome de Jesus nós estamos por cima e não por baixo. Nós somos filhos e não escravos, nós somos herdeiros e não desamparados. Nós somos filhos de um Deus tremendo, de um Deus poderoso, que nunca perdeu o controle de nada em relação aos seus filhos. Obrigada porque eu sei que hoje há uma festa no céu. Há uma festa porque muitos estão alinhando o seu pensamento com o pensamento de Deus, a sua visão com a visão do Pai. Em nome do Senhor Jesus, que esse alinhamento traga resultados extraordinários, porque este é o ano do governo, e nós estamos com essa autoridade de governo sobre esta nação. E eu quero declarar em nome de Jesus, aonde a planta do seu pé entrar, haverá manifestação do governo divino. Todo lugar que a palma, aleluia, aleluia, a palma da sua mão tocar, haverá manifestação do governo de Deus nos ambientes. Aleluia. Você é sal, você é luz dessa terra, você é tempero para os ambientes, você é um diferencial. Onde Deus te plantar, onde Deus te enviar, irás. Não temas a dificuldade, porque quando Deus te envia, Ele prepara o caminho, seja no meio do ermo, no meio do deserto, no meio do vale, Deus está lá cuidando de tudo. Tenha leões querendo tragar a sua vida, Deus fará. Todo leão que tenta roubar o que é teu, fechar a boca, para que o nome dele seja glorificado na Babilônia da sua história. Haverá manifestação, ó glória do céu, da graça, da unção, do poder, da glória, da presença. O quarto homem se manifestará e não tardará na sua vida. Deus irá trazer o sol da justiça, que vai brilhar, que vai nascer e vai se pôr, e o mundo verá quem Deus é na sua vida e na sua história. E se você crê, joga a tua mão direita para os céus, diga: Jesus, eu recebo. Agarre a sua vitória, agarre o seu milagre, o seu impossível. Toma o comando da sua casa e da sua família. Não olhe para trás. A unção de governo está sobre nós. Diga para o seu irmão: a unção de governo está sobre a nossa vida. Então vá governar. Vá governar. Oh glória. Eu quero concluir em nome de Jesus dizendo algo para vocês. Nós chegamos na China e saiu um decreto, né, Rênica, que nós não precisaríamos de visto, seria um teste. E eu falei: sei, eu vejo Deus em tudo. Só que antes de nós viajarmos, Deus não abriu só para Portugal, Deus abriu também para o Brasil, porque ela viajou com o passaporte brasileiro. E eu falei: Deus está no negócio. Quando nós chegamos na China, alguém falou para ela: mostra teu passaporte. Eu falei: ninguém toca em quem Deus já deu acesso. Aí o menino virou: sobat. Eu falei: Rênica, pernas para que te quero. Já mandou ir embora, vamos embora. Fomos embora, chegou na hora de passar a imigração, meu passaporte não passava. Aí eu toda falei: eu sou meio doida, né, gente? Vocês sabem que eu sou meio doida. Tinha um espelho lá, porque lá tudo é vigiado. E eu tava no espelho, todo mundo vendo. Eu tava já arrumando o cabelo. Já. E eu falei: tenta ir de novo. Pus o cabelo para trás. Passaporte não deu. Eu falei: sangue, Jesus tem poder. Aí ajustei lá um negocinho, não foi, Rênica? Veio um polícia. Eu olhei para a Rênica e falei: Jesus. Né? Aí eu falei: não tenho medo não, porque Deus me deu acesso.
O polícia me levou para... Como é que chama aquilo lá? Agora a gente fala muitas línguas, tá, gente? É quem? Levou onde só o povo chinês passa. Irmão, meu passaporte não passou lá. Eu passei como cidadã chinesa. Eu falei, Aí eu falei pra Rênica, você me respeita? Eu tô no meu país. Chegamos na Coreia, eu não sei, é coisa que Deus faz. Me deram um visto diplomático. Eu falei, meu Deus, tô me sentindo, meu Deus. Eu falei, gente, obrigada, porque é um ano do governo. No visto diplomático, a Rênica leu. Eu posso abrir negócio, eu posso morar, eu posso fazer o que eu quiser dentro da Coreia, pedir apoio governamental. Eu falei, Rênica, é minha oportunidade, não volto mais para Portugal. E ela, eu posso ficar junto? Eu falei, não, tu vive no deserto. Ela, você só me traz prova. Eu recebi um visto diplomático. Cada vez que eu quiser voltar para a China e Coreia, eu não preciso mais nada. Deus, quando faz, Ele faz infinitamente mais. Amém? E se Ele faz na vida da tua pastora, faz na sua vida também.